Olá, meus caros alunos da Escola Jardim do Éden. Vamos lá para uma aula de redação. Vocês já tiveram com o professor Felipe a aula de redação sobre o tema Os Limites da Liberdade na Sociedade Contemporânea. Então, agora nós vamos ver como nós iremos, de fato, produzir uma dissertação argumentativa sobre esse tema. Como segmentar primeiro essa redação, como segmentar as palavras-chave para iniciar a produção de texto, ok? Mas antes disso, eu pergunto para vocês, o que é dissertar? O que é dissertar? Então, do dicionário, dissertar é um verbo transitivo direto, significa expor algum assunto de modo sistemático, abrangente e profundo, oralmente ou por escrito, discorrer, ou seja, dissertar nada mais é do que, de forma segmentada, lógica e sistemática, você expor algum assunto, algum tema em debate. Ou seja, refletir, debater e questionar. Você também, dissertar também pode ser entendido como emitir as opiniões de forma convincente, ou seja, de maneira que elas sejam compreendidas e aceitas pelo leitor. Ou seja, você precisa expor as suas opiniões na dissertação, na produção de texto, de uma maneira que ela seja convincente para quem está lendo. Ou seja, mas para que isso seja realmente convincente, a pessoa só vai se convencer e aceitar as suas posições quando essas opiniões que você coloca na dissertação for bem fundamentada, embasada e for comprovada. Além de comprovada, ela tem que ser muito bem explicada e que você cite exemplos, exemplifique também o que você está colocando ali em pauta. Então, olha só, vocês já sabem como funciona a macroestrutura da dissertação. Então, nós temos a introdução. Na introdução, nós vamos contextualizar o tema de forma estratégica. Então, contextualiza o tema, coloca ele em pauta para discussão e apresenta ali quais são os seus argumentos. 3 argumentos. Por quê? Você precisa fundamentar muito bem o que você está colocando ali. Então, você precisa colocar 3 argumentos para que você consiga convencer a pessoa que vai ler. Ou seja, o que é então essa introdução? Qual é o tema? Qual é o tema que você está discutindo? E o que você pensa sobre esse tema? Então, os seus argumentos ali iniciais, o que você vai colocar ali nos seus argumentos. O desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, você vai expor e analisar esses argumentos. Por que eu penso dessa maneira? Por que eu penso desta maneira sobre este tema? O que me leva a acreditar nisso? Quais são os motivos que me levam a acreditar nisso? Então, você precisa fundamentar isso que você está falando e expor os argumentos do porquê que você pensa dessa maneira sobre este tema. Na conclusão, você vai retomar, então, esse tema e vai retomar o tema inserindo todas as considerações e as suas conclusões baseado naqueles argumentos que você apresentou inicialmente no texto, ok? No caso do Enem, sempre vai ser necessário que você apresente uma proposta de intervenção. Ou seja, o que seria essa proposta de intervenção? Qual é a solução possível para resolver este problema? Se o tema for relacionado a um problema, qual é a solução, qual seria a solução para esse problema? Se não for um problema, se for apenas uma sugestão, uma ideia, uma proposta para que algo aconteça de maneira diferente, para que algo entre em acontecimento, para que algo funcione de maneira diferente. Ou seja, diante dos meus argumentos, como que eu posso solucionar esse problema, essa questão? E quais são essas perspectivas? Se eu usar essa projeção, eu estou com essa ideia aqui, essa proposta, tá? Usando essa proposta, no futuro, qual é a perspectiva de sucesso dela? Ela realmente vai funcionar? Ela vai atender a todos? É muito importante que essa proposta de intervenção respeite os direitos humanos, tá? Evite usar senso comum com frases que as pessoas dizem que podem ferir os direitos humanos. Mas aí vocês me perguntam, tá, professor, você está falando sobre argumentos, mas o que é argumentar? Então, argumentar é você apresentar fatos
ideias, razões lógicas, provas, ou seja, que comprovem o que você está afirmando, o que você está dizendo, ok? Então, você vai apresentar essas ideias. Você também pode, no caso da argumentação, se é um tema que você não concorda com ele, você pode apresentar ideias em objeção, ideias opostas, ideias controversas que podem se opor àquele tema, ao que está sendo discutido naquele tema. Então, o que é, de fato, assim, em termos mais simples, o que é argumentos? Argumentos são as razões pelo qual você acredita nisso. Essas razões, elas podem ser científicas, baseadas em dados científicos, em provas, ou podem ser apenas lógicas, seguindo uma estratégia, um pensamento lógico, ok? Quando a gente fala de lógica, a gente está falando de senso crítico, de você seguir um padrão lógico de ideias para a construção e fazer com que na dissertação, ao ler a dissertação, seguindo esta lógica, a pessoa chegue às mesmas conclusões que você chegou. Ou seja, conclusões essas que apontem a ideia que você realmente apresentou ali no texto. Quais são, então, no momento que a gente está escrevendo, pontos importantíssimos que a gente precisa observar? Primeiro, a apresentação textual. Quando eu falo apresentação textual, ao pegar aquele texto, o que o corretor vai olhar para aquele texto, o que ele vai pegar daquele texto? Ele vai ver que é um texto feio, ele vai ver que é um texto que está bonito, que dá vontade de ler, como é que está as letras. Por exemplo, legibilidade. Como que está a sua letra? Você está escrevendo de forma correta? Não é necessário que você tenha uma letra linda, perfeita, maravilhosa. É apenas necessário que você saiba escrever, diferenciar uma letra de outra. Diferenciar um H de um B, saber diferenciar essas letras no momento que você está escrevendo, ok? Rasuras. Quando for rasurar, um traço simples, ok? Um traço simples. Então, o que acontece aqui? Você não pode, no caso das margens, não pode nem escrever dessa maneira, deixando espaços sobrando. Você também não pode passar da margem, ok? Então, esta aqui é a maneira correta de escrever. Você escreve do início da linha até o final. E no caso das rasuras, não se pode fazer isso. Passar um risco, escrever em cima, rabiscar, escrever em cima, colocar entre parênteses. Não é assim que se corrige erros em redação. Você vai corrigir como? Passa um traço simples e escreve a palavra do lado. Ok? Então, por onde eu começo na minha produção de texto? Primeiro, lê o comando da redação. O que está pedindo para você fazer ali na redação? Identifica o tema. Qual é o tema, o que vai ser abordado, e dentro desse tema, quais são as palavras-chave dele. Então, se eu coloco os limites da liberdade na sociedade contemporânea, então, qual que são as palavras-chave aí? Eu tenho liberdade, sociedade, ok? Que seriam aí as palavras-chave. Ah, pode ter mais palavras-chave? Sim, você vai pegar aquelas palavras que vão te retomar ideias. Geralmente, quando você vai fazer a produção de texto, vem alguma coletânea de textos ali para você. 1, 2, 3, 4 textos ali para você. Esses textos a gente chama de textos motivadores, ou seja, para motivar o seu pensamento, a reflexão sobre aquele tema, para que você inicie a produção de texto. Não significa que aquele texto que está ali possa ser usado como base para poder você fazer a sua dissertação. Evite citar aqueles textos quando você estiver escrevendo. Não copia nada daqueles textos ali. Assim, você pode separar naqueles textos o que é dado do que é opinião. E no caso dos dados, você pode sim apresentar os mesmos dados e trazer as mesmas opiniões ali, mas evite citá-lo. Cite fontes externas do conhecimento que você tem, do conhecimento que você possui. E aí é onde está a importância de você estar sempre muito bem atualizado. Leia jornais, leia revistas, leia matérias, esteja sempre muito bem atualizado para que você tenha um embasamento ou conhecimento para poder você falar sobre aquilo ali. Nesse momento, depois de ler esses textos motivadores, vai estar uma nuvem de pensamentos e de ideias na sua cabeça. Então, quando você tiver com todas essas ideias, pegue ali num cantinho da redação ou num cantinho da prova, no verso da redação,
anote qualquer repertório que você se lembrar. Quando eu falo repertório, por exemplo, se você está falando desse tema, pode ser que você lembre alguma coisa da aula de história, alguma coisa da aula de geografia, alguma coisa da aula de ciências. Então, nesse momento onde você está lembrando essas coisas, anote qualquer coisa, todo o repertório que você tiver, qualquer lembrança que você tiver, no verso da folha, em algum lugar, para que você se lembre na hora que você estiver fazendo essa redação. Depois disso, aí você pode montar o esqueleto da redação e escrever o rascunho. Aí você fala, professor, esqueleto, mas o que é esqueleto? O que é o esqueleto da redação? O esqueleto da redação nada mais é do que planejar o texto. Planeje o texto antes de escrevê-lo. Ou seja, você pode planejar o texto escrevendo as suas ideias, segmentando as suas ideias em tópicos ou em ideias. Então, você pode pegar, por exemplo, o tema, você determinou 3 argumentos. Quais são esses argumentos? Eu vou usar esse argumento e esse argumento. Tá, sobre esse argumento aqui, sobre esses 3 argumentos que eu vou usar, quais são os exemplos que eu posso dar sobre esses argumentos? Então, você vai fazer o quê? Você vai planejar o texto antes de escrever ele, ok? Por que você precisa fazer esse esqueleto? Assim, apenas uma sugestão. Fazer esse esqueleto vai te ajudar a você não se perder no texto quando você estiver escrevendo, ou seja, o risco de você fugir do tema é menor, ok? Você vai ganhar tempo com isso, você vai otimizar tempo, porque você vai estar sempre focado naquilo que você está escrevendo, não vai estar fugindo, ok? Vai auxiliar a estética do texto, por quê? Porque você já vai escrever o texto sabendo sobre o que você vai escrever e a quantidade de coisa que você vai escrever. Então, você não vai correr o risco de passar do número de linhas, de gastar mais tempo do que se precisa, de extrapolar a margem do texto. E também, como você já vai ter pensado anteriormente, também vai diminuir a quantidade de rasuras. Parágrafo, gente, muito importante, parágrafo. Lembre-se sempre do recuo. O recuo é de pelo menos 2 centímetros. Então, você pode dar aquele espaçozinho de 2 dedos da margem para escrever. Procure escrever parágrafos de até 5 linhas, ok? No máximo 5 linhas. Se caso acontecer de você, num parágrafo, você não conseguir concluir a ideia e passar muito, no máximo 6, ok? Por quê? Dissertações de vestibular, de PAS, de Enem, ou o que seja, uma dissertação que se preze tem pelo menos 25 linhas, ok? As folhas de redação, elas vão ter no máximo 30. Então, você tem aí uma margem de erro de escrever até 30 linhas, mas escreva 5 parágrafos de 5 linhas. Por que 5 parágrafos? Você vai usar um parágrafo para a introdução, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, você vai usar para o desenvolvimento do texto. Ou seja, em cada um desses parágrafos, você vai desenvolver um argumento. Então, parágrafo 1, argumento 1. Parágrafo 2, argumento 2. Parágrafo 3, argumento 3. No quinto parágrafo, o último parágrafo do texto, você vai fazer a sua conclusão, colocando as suas considerações finais. Então, nós temos aqui o tema de redação, os limites da liberdade na sociedade contemporânea. Então, você tem aqui as orientações, ou seja, no Brasil, a liberdade é um direito individual garantido pela Constituição Federal de 1988 e abrange desde a locomoção livre pelo país até a liberdade de pensamento, expressão e reunião. Mas o que significa, de fato, viver em liberdade? Então, o ponto aqui que nós estamos discutindo é liberdade, ok? Então, você vai ter aqui o texto 1, o texto 2, o texto 3 e o texto 4, os seus textos motivadores. A ideia de liberdade é comumente associada ao conceito de livre-arbítrio, ou seja, de liberdade, que é a possibilidade de fazermos escolhas apenas em função das nossas vontades individuais. No entanto, a vida em sociedade impõe limites. Assim, com base na coletânea apresentada, em suas reflexões e no seu cotidiano, redige uma dissertação argumentativa sobre o tema Os limites da liberdade na sociedade contemporânea. Lembre-se de delimitar um ponto de vista e de adequar a interlocução e a linguagem ao gênero proposto. Quando a gente está falando linguagem ao gênero proposto, eu estou falando de quê? Norma padrão. Não use gírias, não use abreviações, sempre a norma padrão da língua, a norma culta padrão da língua. Respeite a norma padrão
e o texto deve ter no mínimo 25 e no máximo 30 linhas, ok? Então, você vai ter que já se planejar para você não escrever menos do que 25 e não passar de 30. Professor, tenho muita dificuldade para escrever 25 linhas. Então, planeje o texto direitinho para que você não fique enchendo linguiça. Por quê? Você precisa ser claro e objetivo. Evite a prolixidade, ok? Então, fale o que você precisa dizer, seja claro e seja conciso e finalize a sua dissertação. Conto com vocês. Eu vou deixar no comentário do vídeo, na descrição do vídeo, o link para poder vocês fazerem o download do tema de redação. Vocês vão fazer o acesso dessa proposta de redação no HD virtual, mas eu vou deixar o link do HD virtual aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.